Alô, gente! Chegando mais um podcast aqui pela X-Play TV, nossa central podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto que está fazendo um barulhaço aí fora, está todo mundo comentando, que é inteligência artificial. E olha só, não é qualquer inteligência artificial. A gente vai falar sobre a Sophia, a Sophia da UniFTech, aqui de Caxias do Sul, que não é só uma inteligência artificial, são 6. E para entender melhor tudo isso, a gente está trazendo uma dupla aqui fantástica, que a gente tem aí maior orgulho de estar recebendo essa galera da UniFTech, o professor Rafael Giovanella, da UniFTech. Seja bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado, Portela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Maravilha. E também o estudante de Engenharia da Computação, o nosso querido Guilherme Tondello. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Agradeço ali pelo convite também. E hoje, então, vou falar sobre a Sophia, que é a inteligência artificial do grupo UniFTech. Maravilha. Gente, como é que nasceu a Sophia? Para a gente começar do princípio, né? O que está provocando vocês? A gente sabe que o assunto ele vem com toda a força, como eu falei aqui na abertura do podcast. Mas o que motivou a UniFTech a estar desenvolvendo a Sophia? Guilherme, vou deixar para ti começar respondendo que você Beleza. foi o criador aí do algoritmo. Bom, a gente estava vendo essa evolução das inteligências artificiais, como o ChatGPT, tem o DALL-E, que é o de imagens. O GPT é basicamente, para quem não conhece, ele é uma inteligência artificial de chat. Então, basicamente, a pessoa pode ir lá e digitar alguma coisa ali para o ChatGPT e ele vai te dar uma resposta sobre o assunto que tu pediu. E o DALL-E que eu comentei é uma inteligência artificial de imagem. Se tu pede uma imagem, ele gera uma imagem. Porém, todas as inteligências artificiais que a gente estava olhando era algo muito focado e muito centrado. Então, por exemplo, se eu quisesse pedir alguma coisa referente a alguma imagem ou pedir alguma coisa referente a algum documento ali para o ChatGPT, ele não saberia te mostrar. E isso é muito ruim para a área educacional, porque o que acontece? Grande parte do conteúdo é ainda escrito no papel, ou também ele ainda é muito em vídeos, áudios, essas coisas. Então, a Sophia veio com esse foco de ser uma união de várias inteligências artificiais com vários focos, especificamente para a área estudantil, né, para a área educacional, porém, ela também pode ser utilizada para outros fins. E ela foi desenvolvida lá dentro da UniFTech. Como é que essa estrutura, né? Poxa, que legal! Tá próximo da gente, isso nos dá até um orgulho, né? A gente como ambiente acadêmico, né, a UniFTech e o Cláudio, o nosso reitor, muito visionário, né? A gente percebe que a gente não pode ficar longe dessas tecnologias atuais. A gente percebe que no mundo atual a gente não pode, porque ela dá muitas respostas, né? Ela é muito esperta para muita coisa. E os alunos podem talvez ter alguns tipos de benefícios com essa tecnologia que a gente sabe que, sendo bem utilizada, ajuda muito, né, Guilherme? Ajuda muito. Ajuda pra caramba. Ajuda muito. E nesse sentido, a gente entende que tanto os professores quanto os alunos têm que saber utilizar essas tecnologias. E nada melhor do que criar uma para eles utilizarem. Então, nesse sentido, né, a gente lançou o Sophia e a gente pode ver na prática depois como funciona também. Vamos ver. E é muito bacana, né? A gente consegue obter tanto respostas por texto quanto respostas por voz, por áudio. Uhum. Coisa que o ChatGPT não faz, né? A gente teria que... acredito, a versão paga faz isso do ChatGPT? Não faz. Nenhuma das versões não trabalha com imagem, nem com a versão mais top dele, com extensão, ele não faz. Uhum. E isso é interessante, porque então, vamos supor, uma pessoa até, inclusive puxando por um outro lado, também de acessibilidade. Uma pessoa que talvez tenha dificuldade de visualização, ela pode gravar um áudio e solicitar aquela pergunta, aquela dúvida através do áudio. E ela vai responder por áudio. Que e bacana. pode pedir em outra língua também. Né, Guilherme? Ela te responde em outra língua com um sotaque específico se tu pedir ainda. Principalmente no inglês, essa questão do sotaque. É bem legal isso aí para pessoas que também querem aprender a dicção do inglês. Então, eu quero saber como é que se diz alguma frase em inglês. Eu pego ali, Sophia, como é que se diz tal coisa em inglês? Ou Sophia, me traduza tal frase para o inglês. Aí tu manda esse áudio para ela já consegue fazer toda a tradução e te mandar um áudio com o sotaque. Se tu pedir com sotaque americano, ela vai saber gerenciar essa questão.
Que bacana. E como é que foi para ti também? Porque para o usuário final fica tudo legal, tá tudo funcionando, né? Mas até ter a versão 1.0, né? Até chegar nessa versão final, como é que foi o teu trabalho nisso? Muitos anos de desenvolvimento, muitos anos. Já são mais de 5 anos de codificação que estão integrados dentro da Sophia. Então, eu já vinha com vários outros projetos nesse decorrer da minha carreira. E esses outros projetos foram agregando coisas que hoje eu implementei na Sophia. Por exemplo, o reconhecimento de voz, a geração de vozes, integrações com WhatsApp. Nossa, muitas coisas. São 5 anos de desenvolvimento. A inteligência artificial interna, porque ela não utiliza somente inteligências artificiais externas. A grande maioria desses produtos que a gente está vendo hoje em dia ali que são integrados com o ChatGPT, eles só são basicamente ChatGPT mascarado. A Sophia não. Aí que mora o grande diferencial, né? Ela tem uma inteligência artificial que é externa, que é da própria Sophia, que faz esse gerenciamento e ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai agregando. Ela sabe, ele pediu tal coisa, então vou usar o GPT ou da UE e mais algumas da Microsoft e algumas da Google. Não, ele me pediu tal outra coisa, então eu vou usar essa, essa e essa. E isso aí foram muitos anos de desenvolvimento. Certo. E como é que é provocar isso também para o aluno participar? Porque, poxa, 5 anos é bastante tempo, né? Como que foi para ti assim, eu enquanto aluno começar a desenvolver isso? Na realidade, o que aconteceu foi que a Sophia, assim, a ideia que eu tinha era desenvolver um projeto ali de alguma coisa mais específica para geração de cursos e tal. E aí a UniFTech, como sempre, é muito aberta, ela auxilia muito a carreira e a jornada do aluno. Então, eu sabia que se eu fosse lá e pedisse assim, o que vocês acham dessa ideia, sabe? Eu ia ser atendido, né? Aí eu cheguei lá, comecei a trocar uma ideia ali com o pessoal, até que eu cheguei no reitor da UniFTech, que é o Cláudio, né? O Cláudio, que é o reitor da UniFTech. Cheguei nele e conversei, eu tô com essa ideia aí, tenho bastante coisa encaminhada, que são anos desses desenvolvimentos terceiros, eu acho que eu posso unir todo esse conhecimento ali que eu adquiri até hoje e com esse conhecimento gerar alguma coisa legal. Eu expliquei essa ideia de fazer uma inteligência artificial de geração de cursos. Ele disse, cara, eu tenho uma ideia que para ti ele é muito visionário, né, Rafa? Muito visionário. O Cláudio é um cara, assim, muito à frente. A próxima vez que vocês voltarem, então tragam o professor, né? Para estar junto com nós, aí, o professor Cláudio, né? Que bacana, né? Não, quando a gente tem essa questão da proximidade, né? Das pessoas que têm a tomada de decisão e elas viabilizam essas coisas, realmente a gente começa a transformar a nossa realidade, né? Tem que ter esse apoio. Se ninguém acredita, como é que, né, a pessoa vai dar continuidade para isso? Não, parabéns aí. E dentro dessa questão de ser visionário, qual que é o futuro aí? Vocês já pensaram da Sophia? Para onde que a Sophia vai migrar? Ela vai ficar restrita aí à questão da UniFTech? O que vocês estão imaginando para ela? A ideia é expandir o mundo, né, Guilherme? A nossa ideia é com certeza, atingir outros patamares. Claro que tudo isso demanda investimento, né? Tudo isso demanda marketing digital, demanda muita propaganda, enfim, um trabalho muito forte, né? E esse trabalho não é feito do dia para a noite. A gente teria que ter um caminhão de dinheiro para poder investir em marketing digital ou fazer de maneira orgânica. Então, a gente entende que nesse momento, né, a gente faz um investimento, mas estamos dando os passos de maneira orgânica. E a gente gostaria que outras pessoas, principalmente escolas públicas, principalmente os professores, utilizassem, né, a ferramenta do Sophia para justamente auxiliar no dia a dia. Porque eu sempre brinco assim, às vezes, essa frase é muito comum eu dizer o seguinte: um dia eu queria ser a pessoa das perguntas, não a pessoa das respostas. E é justamente o que a Sophia é, né? Ela é a pessoa, você tem que ser a pessoa das perguntas, porque ela tem as respostas. Então não adianta você querer também saber alguma coisa e não fazer a pergunta de maneira correta, né, Guilherme? Exato. Ele não vai saber responder de maneira correta. E a gente pode estar auxiliando desde o aluno até o professor. O professor que quer montar uma aula, quer colocar um texto e quer extrair um exercício daquele texto, fazer um resumo, escrever de melhor forma também, criar um plano de aula, enfim, a gente pode auxiliar desde o aluno, né, até o professor. E como é que vocês também veem o outro lado das pessoas que criticam o uso da inteligência artificial?
Teve lá em Hollywood, por exemplo, os roteiristas que fizeram até greve, né? Tem jornalista aí que quer matar a inteligência artificial, né? Que vai tomar o seu lugar de trabalho. Como é que vocês veem também essa oposição às inteligências artificiais? É uma questão de utilização com sabedoria, né? As pessoas têm que saberem utilizar a inteligência artificial. E, obviamente, a gente sabe que tem países como a Itália, por exemplo, a Itália baniu o ChatGPT, né? E tem outros países analisando essa questão do uso da inteligência artificial. Mas nós entendemos que, no momento que nós estamos de humanidade, nós estamos num momento que a gente tem que utilizar a tecnologia, a gente tem que ensinar as pessoas a utilizar essa tecnologia. Então, pode negar a existência dela e dizer assim, não vamos utilizar. Não, a gente quer incentivar as pessoas a utilizarem ela, porque a partir desse momento a população começa a elevar a barra das dificuldades. A gente começa a não quebrar a cabeça com coisas mais fáceis, conceitos mais simples. A gente começa a criar um nível de dificuldade. E para outro patamar. E para um outro patamar, exatamente. Esse é o ponto. A provocação é boa, né? Mas tem toda essa questão. A ferramenta tecnológica, ela sempre evolui na mão do homem, né? Isso está dentro da história do homem. Mas chegou num ponto, que eu acho que é esse que é o ponto, dela querer controlar também o homem. Como é que tu vê isso também, Guilherme? Porque a ficção científica é algo maravilhoso, né? Inclusive para dar medo para as pessoas. Como é que tu vê essa questão, assim, do controle dessa tecnologia? Porque tem um pouco, assim, de uma barganha comercial, né? Da história do Elon Musk, não sei o que da Google, né? Tem um pouco de lobby nisso tudo, assim, de dizer, não, vamos dar uma acalmada nisso, né? Mas, na verdade, é porque o meu não está pronto ainda. Então, como é que vocês veem essa questão? Bom, eu vejo, assim, que sempre que tem algo muito novo, sabe? O ser humano, ele fica com algum certo medo ou receio dessa coisa. A gente pode ver pelas revoluções industriais que vieram acontecendo com o passar dos anos. O maquinário vai substituir o ser humano. Depois, os robôs vão substituir o ser humano. Então, eu acho que é uma repetição disso que a gente já vem vendo acontecendo nessas últimas revoluções industriais. Porque, se tu vê, a gente está evoluindo muito rápido nesses anos para cá, mas depois de um certo tempo ali, do lançamento da internet e tal, que todo mundo começou a usar bastante internet, ficou meio estagnado, né? Celular, computador e tal, e não aparecia nada demais, sabe? E eu acho que esse boom seria basicamente uma nova, não uma revolução industrial, mas sim uma nova revolução tecnológica que a gente pode considerar. Porque é algo muito novo, o pessoal tem um pouco de receio, mas eu não vejo essa questão de controle, sabe? Porque, na realidade, o que ela vai controlar? Se não tem uma pessoa para operar a inteligência artificial, ela não faz nada. Então, eu vejo que ela, ao invés de tirar emprego das pessoas, ela gera mais emprego. Porque o que acontece? Ela aumenta a produtividade, ela aumenta a geração de bens, ela aumenta a geração de várias coisas. Porque ao invés de hoje hoje eu vou ficar o dia inteiro escrevendo, vamos usar aquilo ali que tu falou do jornal. Hoje eu vou passar meu dia inteiro escrevendo uma redação de jornal aqui. Não, eu peço para a inteligência artificial gerar uma base e eu melhoro essa base. E ao invés de hoje eu escrever uma redação de jornal, hoje eu escrevo 3 redações de jornal, entende? Sim, é para dar produtividade também ao trabalho. Vou fazer aqui o advogado do diabo até para a gente, claro, né, trazer um assunto para desmistificar ele, claro, né? Um outro receito é em relação a essa questão de controle e limites, né? Como que eu limito uma inteligência artificial? Porque, por exemplo, a gente estava falando do ChatGPT. Ele é um bot de retorno ali, né? Tu coloca a pergunta, se tu souber fazer uma boa pergunta, tu vai ter uma boa resposta. Mas existem outros tipos de inteligência artificial, né? Tem uma que agora, recentemente, foi feito um teste e ela estava com uma missão de buscar o CAPTCHA dos sites, né? Para ela conseguir entrar num site. E aí ela contratou um cara freelancer para fazer isso dizendo que era um deficiente visual. E ela obteve êxito, né? Então, como que a gente contorna isso? Ou se tem como contornar? Como é que vocês veem? Na Sofia, eu desenvolvi um negócio bem legal para isso. São os tratamentos éticos e morais da Sofia. Ela tem uma base de dados especificamente, somente feita para isso.
Se tu fizer qualquer pergunta ofensiva ou qualquer coisa que seria antiética, eu quero pedir como roubar, por exemplo, alguma coisa assim. Tu faz alguma pergunta de como fazer algo errado ou tu tenta induzir ela a te falar alguma coisa que não seria eticamente correta, aí tu me pergunta o seguinte, como é que tu define o que é eticamente correto para ela? Eu não defino. Eu faço o que tem na internet hoje, o que tem de livros de ética, todo o conteúdo de ética que existe na internet hoje, ela consome esse conteúdo para tratar e ver se o que tu tá falando é correto ou não. Então, tem vezes que ela chega a te repreender, sabe? Se tu pede alguma coisa muito absurdamente errada, ela te diz, não, isso não tá certo, ela diz, tu tem que ou pesquisar mais sobre isso, ou tu tem que mudar o teu pensamento referente a isso, porque ela tem essa capacidade de interpretar o que é certo e o que é errado. E, na minha opinião, a inteligência artificial, sim, pode ser utilizada para coisas erradas, obviamente, porém, essas empresas que desenvolvem inteligências artificiais têm que ter esse tipo de tratamento, sabe? Inclusive, se você pedir para ela, para, por exemplo, uma receita médica, né? Eu tô com tal sintoma e tal. Ela pode até dizer, olha, isso pode ser que seja isso aqui, mas procure um médico, né? Eu não vou te receitar um negócio. Sim, ela vai dizer, procure sim. um profissional da saúde para te dar o tratamento correto. Então, ela faz todo esse tratamento, né? Nessa questão, tanto na questão ética, moral e outras que são profissionais, né? Que tem que dar esse tipo de orientação como um médico, né? Sim. E essa questão, né, dos valores é bem importante. Eu acredito que um pouco também do ser humano ter medo da inteligência artificial, porque quem está criando essa inteligência artificial, né? Então, sabe da capacidade que uma inteligência artificial pode chegar, né? Ela pode ser muito bem usada para maravilhas, assim como o homem é capaz de produzir essas maravilhas, assim como, infelizmente, produzir coisas que não são tão legais, né? Acho que um pouquinho vem dessa psique aí do ser humano, né? Que, às vezes, o cinema retrata esse lado negativo, né? Até para vender, né? Que é a questão do filme. Mas é uma reflexão até filosófica, né, professor? Com certeza. Dá para a gente ficar falando o dia inteiro aqui de outras inteligências artificiais que existem. Algumas muito específicas para resolver uma dor, né? Resolver alguma situação. E outras de maneiras mais genérica, né? Todas generativas, né, Guilherme? Essa categoria das inteligências artificiais. Mas, com certeza, a gente teve todo esse cuidado com a Sofia para justamente não entrar num barco furado, né? Que daí ele iria afundar. Eu já fiz o meu cadastro aqui, inclusive é muito fácil, né? Pede para colocar o nome e o e-mail. Não botei o meu e-mail ali porque senão vai encher minha caixa e daí vão querer que eu pague aquela continha a mais lá para aquele, né, site que todo mundo sabe. Tranquilo. Mas eu já fiz e é muito fácil. Tem uma tela ali que aparece, né? O Sofia da UniFTech é .ia, né, que é software de inteligência artificial, aprendi com o Guilherme, né, aqui nos bastidores. E aí eu entro aqui, gente. Daí aqui, como é que funciona, Guilherme? Eu tô aqui com uma mensagem aqui embaixo. Quero ativar o meu cupom Ganhe 10 Sofia 580. Que significa, então? Ela me levou pro WhatsApp, isso? Ela te levou pro WhatsApp e como tu preencheu o teu cadastro lá no site, tu ganha um cupom com 10 créditos para poder utilizar a Sofia. Então, basicamente, a partir do momento que tu se cadastra lá no site, não é exatamente um cadastro, tu deixa lá tuas informações de contato e tu ganha em troca esses 10 créditos. Então, se tu enviar essa mensagem, tu vai ver que a Sofia ela vai te dar um olá e ela vai te ativar o teu cupom e te liberar 10 créditos para te usar gratuitamente. Vamos lá que eu tô curioso. É isso aí. Vamos ver se ela vai me liberar aí. Sabe como é que é gringo, né? Eu tenho medo, né? Será que vai me liberar mesmo, né? Então, ó, liberou. Ó. Liberou. Parabéns, você acabou de ganhar 10 créditos para utilizar a Sofia. Aproveite, cada mensagem consome 2 créditos. Ao utilizar a Sofia, você está concordando com os termos de contrato que se encontram em www.sofia.vc. Olá, eu sou uma inteligência artificial chamada Sofia. Estou aqui para auxiliar em suas dúvidas. Como poderia ajudá-lo hoje? Vamos botar aqui. E depois pode gravar um áudio também. Vamos gravar um áudio então? Vai, vamos já fazer? áudio. Posso ir? Vamos pode. lá. Sofia, aonde fica a sede da UniFTech aqui em Caxias do Sul?
Vamos aguardá-la aí, né? Aí vamos ver o que ela vai responder, porque alguns tipos de perguntas de internet, de localização ou de pessoas, eu gostaria de saber a informação do fulano de tal. Ela vai dizer o seguinte, olha, Não posso eu fornecer. não posso fornecer em funções de... Por questões ela vai falar de... comigo aqui, ó. Vamos, Isso aí, vamos ver. Vamos ouvir a resposta. Olá, desculpe, mas não tenho informações atualizadas sobre a localização específica da sede da Unicef-Tech em Caxias do Sul. No entanto, Tudo bem, vamos perguntar uma coisa... A Unicef-Tech é uma entidade fictícia e não possui uma sede... Beleza, vamos esse perguntar tipo de uma coisa pergunta mais não. fácil. Sofia, quem descobriu o Brasil? Perfeito. Vamos lá, o pessoal da quarta série tá esperando aí. Manda de novo. Vamos mandar de novo. Sofia, quem sabe faz ao vivo. Então me explica, quem descobriu o Brasil, por gentileza? Vamos ver. Que eu também dei um floreio ali. Vamos ver se eu não atrapalhei a Sofia, né? Ela consegue tratar essas questões de interpretação. De ser humano loucão, né? Que nem eu. Até enquanto ela vai respondendo ali, essa questão de informações pessoais e informações de localização, ela evita ao máximo fornecer informações que vão dar algum dado de alguém sobre alguma coisa. Por isso mesmo ela não responde esse tipo de tem pergunta. questões de LGPD ali também, né? Tá Exatamente. certo. Lei de proteção de dados. Vamos ouvir. Desculpe-me por qualquer mal-entendido. A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, é uma organização internacional... Ele misturou as que tem respostas. como Ele misturou as objetivo respostas promover por os causa direitos das do crianças em contexto todo que tu mundo. tinha dado para ela A sede antes. da Unicef está localizada Muito em Nova bem. York, nos Estados Unidos. Ela entendeu que queria saber mais coisas sobre a Unicef. bem. Por causa daquela... que provavelmente ela pegou isso aí que tu falou e ela gerou isso. Vamos fazer mais um teste aqui com ela, então. Bora lá. Peraí. Grava de novo aí, vamos lá. Vamos gravar. Eu tenho que fazer... voltar com ela? Não, só grava Posso novamente. continuar? Só grava Então tá, novamente. Vamos lá, então. Quem foi o ganhador do Oscar de 2022? O principal, o filme do ano. Vamos ver. esperando. Tem aquela questão da base de dados de 2021 que o ChatGPT ele é atualizado até 2021. Vamos ver se ele vai saber Vamos ver quem se que ele é. vai saber. Tá bom. Peço desculpas, mas como sou um modelo de linguagem treinado... em Portela dados não até ajuda, setembro né? de 2021, não Olha ali, ó. possui. Assim, ó, como é que funciona? Nesses casos de perguntas específicas sobre alguma coisa, ela vai te direcionar para o ChatGPT. E daí, no ChatGPT, ele tem os dados atualizados até 2021. Então, se tu pedir qualquer informação, teria que ser de 2021 para trás. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para... Tem mais uma. Vai Mais lá, uma, então. vai lá. Qual é o tamanho do planeta Terra? Agora você Agora acertou. Eu tô treinando ela aqui, ó, gente, ó. Tô treinando ela junto com vocês, ó. Não consegui entender o que falou. Vamos de novo. Qual é o tamanho do planeta Terra? Vamos ver se não vai consumir todos os créditos agora. É ali, ó. É ali, agora acabou os de- créditos. Deixa Vamos eu de fazer novo. aqui, ó. Vai lá você, Guilherme. Qual é o tamanho do planeta Terra? Tá gerando a resposta. Ele consegue conectar o celular dele? O planeta Terra tem um diâmetro médio de cerca de 12.742 quilômetros e uma circunferência de aproximadamente 40.075 quilômetros. Em termos de área, a Terra possui cerca de 510,1 milhões de quilômetros quadrados. Quanto ao seu volume, estima-se que seja aproximadamente 1,0832 trilhão de quilômetros cúbicos. É importante ressaltar que essas são medidas médias,
pois a Terra não possui uma forma perfeitamente esférica, devido ao seu achatamento nos polos e ao leve alargamento no Equador. Por ser nosso lar, o tamanho do planeta Terra é impressionante e fascinante, proporcionando um ambiente vasto e diverso para a vida prosperar. Ela é muito acadêmica, então, tipo assim, ela é totalmente focada em perguntas acadêmicas. Ali, nesse caso, como é que a gente fez alguma pergunta mais acadêmica, mais alguma coisa assim, referente a alguma dúvida que poderia ser algo relacionado a estudo, ela vai saber responder perfeitamente. Então, se tu pedir qualquer outra coisa ali, ela vai saber responder também referente a perguntas acadêmicas, que nem... Vou refazer a pergunta ali de quem descobriu o Brasil E eu fiz uma pergunta aqui assim, ó, Portela. Eu coloquei aqui, como funciona a fórmula de Bhaskara, né? E vou enviar a pergunta por texto, tá? Ela vai pensar, vamos ver. E ela vai me trazer como funciona a fórmula de Bhaskara passo por passo. E aí, no final, se eu não gostar da resposta, pode dizer ainda... Poderia resumir para mim de outra forma ou para eu entender melhor a sua resposta? Ele vai refazer a resposta de uma forma mais simples para eu entender também. Né? Bacana, que interessante. E esse recurso, se eu, por exemplo, pedir como se fala alguma frase em inglês, ela vai trazer em inglês, como tu me comentou Isso também, aí. né? Vou fazer esse teste aqui agora. Testa aí pra gente. Traduza "Olá, tudo bem?" para inglês. Deixa eu desligar ele igual 4G aqui. Tranquilo. É isso aí. Tecnologia é isso aí, né, gente? Faz ao vivo, né? É isso aí. Acho que deu alguma travada, Guilherme. O meu também. Tinha dado. É porque ela sabe que vocês estão no podcast, né? Então Exato. ela Ela tá é de de pegadinha Murphy. com vocês, né? Ela é de Nunca Murphy. tinha dado uma travadinha isso aqui, cara. Depois das minhas perguntas, né, Melina? A Melina tá... Portela hoje tá louco, tá me derrubando aqui. Tudo bem. A tecnologia tem dessas, né? A gente sabe que ela é uma tecnologia nova também, nós estamos trabalhando com ela agora, né? E a gente tem ainda alguns ajustes, enfim, para fazer, mas ela é uma tecnologia sensacional, né? Para quem está querendo aprender alguma coisa e quer saber alguma coisa para facilitar a vida, enfim, ela vai te dar aquela resposta, seja de matemática, seja de geografia, né? Ou qualquer outro tema que não envolva alguma questão de endereço ou pessoa, né? Nome, isso ela acaba evitando, né? Ela não foi ensinada para isso, né? Nomes históricos, assim, se tu pedir alguma coisa referente a nomes históricos, ela vai saber que tu tá pedindo tipo algo de alguém que é famoso e tal, ela vai saber te responder daí. Vamos contar uma historinha para ele, Guilherme. Quando a gente começou a testar a Sofia e o Guilherme começou a desenvolver e tudo mais, ele utilizava um celular em casa para fazer esse envio de respostas, né, Guilherme? E era um celular lá que ele tinha guardado na gaveta, né? Ele instalou o WhatsApp lá e fazendo os testes. Bom, vamos fazer o lançamento dela na sexta-feira, vamos supor. E o Guilherme lançou, deixamos ela disponível e o pessoal começou a utilizar. E começou a viralizar, começou a utilizar. O que aconteceu com o celular? Não começou a dar conta o celular. Começou a travar. Começou a travar, Olha começou só. a dar problema. Aí o Guilherme disse, gente, não vai dar certo, nós vamos ter que mudar a estratégia. E aí o Guilherme teve que acabar fazendo uma integração com a ferramenta do WhatsApp da Meta, né? Que é a empresa do WhatsApp. E aí sim, aí agora, né, a princípio resolveu esse problema, mas era uma questão de que a gente nem imaginava que poderia acontecer isso, né, Guilherme? E começou de um jeito viralizar, o pessoal começou a utilizar e gostou de utilizar e começou a travar a ferramenta. A Sofia é uma inteligência artificial integradora de outras inteligências, é isso, né? Então, daqui a pouco, como a gente viu ali no chat GPT, se ela for para aquele lado, a base de dados que a gente sabe ali do GPT é 2021. Né? E aí, se for para alguma outra limitação de outra inteligência, vai ficar ali também. Exato. Então, o que ela faz é unir no corpo dela todas essas inteligências. Exato. Né? Até pelo que eu tava vendo aqui agora, o que aconteceu é que o GPT caiu fora do ar, daí ela não tá conseguindo trazer as respostas por causa que o GPT tá fora do ar. Olha ela só, tem né? uma certa dependência do chat GPT e de todas as outras inteligências artificiais, sabe? E o que acontece é o seguinte, ela tem a inteligência dela, a inteligência artificial Sofia em si, e ela também consegue dar algumas respostas próprias, tipo, se tu mandar uma foto dessa mesa,
ela vai conseguir entender o que tem em cima dessa mesa e vai te dizer, ó, nessa mesa tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Para pessoas com dificuldades visuais, isso é bem legal. Acessibilidade. Acessibilidade, isso aí. Se tu mandar uma foto de, sei lá, de um caderno com um monte de coisa escrita para ela e digitar OCR, que significa traduz essa imagem para texto, ela vai pegar todo o caderno e transcrever em texto digitado para ti. Então, isso daí são coisas internas dela que não estão correlacionadas com outras inteligências. Então, sim, ela tem coisas Sofia e tem coisas GPT também junto com ela e outras inteligências da Google, Microsoft e vários outros lugares. No âmbito de educação, né? O professor disse, nós precisamos incentivar o pessoal da educação de base a utilizar esses recursos, né? E espaços como o nosso aqui para a gente conversar sobre esse assunto acabam desmistificando e ajudando na compreensão. Mas politicamente, socialmente, como tem sido a abordagem da UniFTech para levar a Sofia para mais lugares, para mais pessoas? Nós conversamos com a Prefeitura de Caxias do Sul, por exemplo, né, mostrando a solução. Só que, claro, a gente sabe que por trás dessa ferramenta, cada consulta que a gente faz, né, Guilherme, tanto no ChatGPT quanto o próprio WhatsApp, que fica enviando ou recebendo mensagens, existe um custo, né? Uhum. Isso, obviamente, complica um pouco, né? Mas a nossa vontade era, obviamente, levar isso para os municípios, mostrar isso para os municípios que querem ajudar os seus professores, suas professoras a justamente acelerar a velocidade de desenvolvimento de planos de aula, por exemplo, e também melhorar a qualidade, né? A gente sabe que o professor, ele tem o conhecimento dele, fez a pedagogia, ele sabe como montar, porém a ferramenta vai dar outras ideias para ele. Vai ajudar ele, você simplesmente não vai escrever um texto e você vai pegar e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copy e cola. Você vai melhorar aquilo. Isso, obviamente, eleva a barra, né? A gente vai para um outro patamar. Exatamente. Porque é importante, né, dar esse acesso para mais pessoas, né? Até para que a gente consiga evoluir a própria ferramenta e não apenas a gente, né? Porque num primeiro momento a gente quer evoluir a humanidade, mas essa ferramenta evoluindo, o resultado vai ser essa evolução, né? Dentro desse mercado também, professor, agora falando de educação mais inteligência artificial, né? Para onde que está se direcionando a UniFTech? Vai ter uma Sofia 2.0? Qual que é a ideia para os próximos anos dentro dessa área de inteligência artificial? Isso vai ser uma tendência, na verdade, de todos os EADs, né? Todas as instituições de ensino a nível Brasil, pelo menos as que estão na frente, né, acabam pensando, visualizando e utilizando tecnologias como essas. A tendência é nós utilizarmos, por exemplo, colocando dentro dela os nossos e-books, né, Guilherme? Colocando nossos e-books do EAD, colocando vídeos, colocando os outros materiais que o UniFTech tem, o EAD, né, onde eu sou diretor desse departamento. E lá no EAD, com toda essa quantidade de material que nós utilizamos, sejam e-books, videoaulas, a gente fazer ele interagir com o aluno. Claro que isso, hoje em dia, ele é muito custoso, né? A tecnologia, Sim. Quando ela é nova, ela acaba tendo um custo maior. Mas com o passar do tempo, a tendência é diminuir esse custo. E para isso, daí, a gente consegue lançar um assistente virtual para os nossos alunos, o que seria muito bacana. Então, seria esse o próximo passo, né? Um assistente virtual. Poxa, que legal, hein? Que bacana. E para ti, o que significa, Guilherme? Porque tu tá com que idade? Eu tenho 22 anos. 22 anos, pô, tem Nossa, que inveja, né? Muito futebol pela frente, como diria, né? Aquele narrador. E tu, para tua carreira, né? Pô, tu já ajudou a desenvolver uma inteligência artificial aí, né? E não só isso, é fazer uma quebra de paradigma, né? Porque até na tua área, se tu parar para ver, o pessoal que está acostumado com a zona de conforto da programação não quer muito esse desafio, assim, não quer encrenca, quer um negócio mais sólido, né? Então, essa questão de ter coragem, se experimentar, como é que tu te vê também no futuro? Qual que é teu caminho que tu quer seguir? Cara, eu comecei a programar com 9 anos de idade, pra você ter uma ideia. Muito pequenininho, fazendo modificação em joguinho de videogame. Então, eu com 12 anos de idade, eu já explorava esse mundo, já tinha meu blog de games online, que eu mesmo tinha desenvolvido, programado, feito servidor, sabe? Então, eu desde muito cedo, muito jovem, eu já comecei nesse mercado, né? E eu sempre fui inovando, sempre.
nunca fiquei estagnado no que eu sabia. Então, eu sempre ali, saiu um negócio novo, vou estudar, saiu um negócio novo, vou estudar. Saiu mais linguagem de programação, mais framework, mais não sei o quê. Sempre estudando. E eu acredito que esse negócio de inovação que tu falou é uma coisa de consequência. Lançou um negócio novo, vou estudar, vou aplicar, sabe? É assim que eu trabalho. Lançou esse negócio de inteligência artificial e tal, isso daí já tá uns 4, 5 anos mais ou menos ali, né? Que tá vigorando e tal. Então, eu vi que tava vigorando isso daí, eu já comecei a estudar. A gente até tem um projeto legal que a gente fez um robô coletar maçã através de inteligência artificial. Então, esse daí foi o meu primeiro projeto de inteligência artificial, do robô que coletava maçã com inteligência artificial. E depois disso eu comecei a evoluir, até que eu cheguei hoje na Sophia, que é basicamente o ápice da inteligência artificial que eu já consegui desenvolver. Na realidade, é uma união de todas as inteligências artificiais que eu já tinha desenvolvido. Então, eu creio que futuramente vai estar evoluindo, né? E eu vou estar acompanhando a evolução, se não até à frente, tentando descobrir novos métodos, novas coisas que dá de fazer com essa tecnologia. E hoje tu programa ainda sozinho ou tu tem mais pessoas junto no projeto? No projeto, na realidade, é que aqueles códigos que eu te falei que fazem 5 anos que eu estou desenvolvendo, não fui eu sozinho, tá? Uhum. São códigos de programação que eu desenvolvi com mais... Bota ali que já teve umas 20 pessoas envolvidas nesses códigos de programação e foi conhecimento agregado de eu e de outros desenvolvedores que fomos desenvolvendo, mas quem literalmente pegou tudo isso, juntou e criou a Sophia e fui eu. Que bacana, não? Que legal, né? O Guilherme é um exemplo de aluno, né? O Guilherme lá no UniFTech, e a gente incentiva muito esse perfil de aluno, né? Nós temos um centro de inovação, que é o Eco9 Labs, onde nós temos startups, empresas. Essa da maçã era um exemplo de uma empresa, né? Com a colheita da maçã por reconhecimento de inteligência artificial, né? A gente incentiva que os alunos tragam essas ideias e venham para justamente a gente descobrir essas pérolas, né? Porque realmente a gente consegue descobrir um aluno igual o Guilherme no meio de quantos, né? Isso, obviamente, a sociedade precisa disso, né? A gente precisa entregar valor para a sociedade, né? Com certeza. Gente, infelizmente o nosso podcast vai chegando aqui ao fim, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês. Hoje foi meu primeiro contato com a Sophia. Quero conversar mais com ela ali. Nós vamos se entender, gente. Fiquem tranquilos que a gente vai se entender. O próprio Bill Gates, né? Aconteceu com o Bill Gates na apresentação do Windows 95, né? Não podia ser diferente conosco, né? E tem outras, né? Que a gente, se for parar para pensar, mas é bem importante isso, a gente entender que isso é uma ferramenta e que ela vem para o desenvolvimento humano e a gente não pode ter medo de uma criação, né? Se a gente tem realmente toda essa questão de valores e que a gente acredita que isso pode ser realmente um grande diferencial. Eu tive uma conversa recentemente aí com 2 pessoas também dessa área e um deles falou, inclusive o professor Pedro Bocchese, não sei se vocês conhecem, claro, né, que é um mestre nessa área de inteligência artificial. Ele falou, Portela, essa revolução que está acontecendo, ela é similar à revolução energética. Né? Então, o impacto ele é muito avassalador e ele é muito rápido quando ele é instalado, quando ele chega. E aí, claro, as pessoas têm medo. E diferente da energia elétrica que trazia a luz, né? Ou seja, trazia um benefício mais visível para todos, ainda tem todo aquele pé atrás pela questão da ficção científica, pela psique humana, pelas travas contra o novo também, né? Então, ainda ela vai ainda despertar em outros formatos, né? Mas é um caminho sem volta, né? Porque o novo... Ele é inevitável, ele sempre vem, né? A gente vê isso na natureza, né? O dia sempre vem, né? Sempre vem um novo dia. Mas eu quero parabenizar vocês, parabéns, Guilherme, que tu continue assim inquieto, inspirando outros, porque é assim que a gente torna, né, uma comunidade forte e que se a gente quer mudar o mundo, que a gente mude primeiro o nosso micromundo aqui, que é o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa escola, a nossa universidade. Então, isso é muito importante, então parabéns. Muito Continua obrigado. Nesse foco aí, com essa humildade, com essa parceria de sempre. Professor Rafael, quero recebê-lo aqui mais vezes. Essa casa também é a casa de vocês, né? Nós temos aí um selo, né, de TV de inovação, então contem conosco para estar desenvolvendo também essa
essa comunicação para a comunidade, tá bom? Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Portela. Valeu, então. E assim a gente vai encerrando o nosso bate-papo aqui na X-Play TV, no nosso... Alô, gente, legal demais, né? Hoje eu conheci a Sofia me conheceu também, você também pode conhecer a Sofia da UniFTech. Muito obrigado a todos que nos assistiram, já sabe, vai lá e compartilha, dá o joinha para chegar para o maior número de pessoas esse assunto. Um abraço e até a próxima. Sorria, você está na X-Play TV.